PEC dificulta denúncias criminais contra parlamentares. Mercosul fecha acordo de livre comércio com o bloco EFTA, que quer dizer Associação Europeia de Livre Comércio. Desemprego recua 5,6%, a menor taxa desde 2012. Estas, outras notícias e os meus comentários você acompanha agora no Fato Brasil. Estamos começando mais um Fato Brasil aqui na WTV. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Antes de iniciar o nosso programa, eu vou dar um aviso que você está assistindo esse programa na terça-feira às 22 horas, que é quando a gente coloca ele inédito no ar. Você também pode estar assistindo na quarta-feira à tarde. E excepcionalmente esse programa vai ser transmitido também na quarta-feira à noite. Então é um programa que tem algumas notícias do momento, porque amanhã nós vamos ter que fazer uma manutenção aqui no nosso estúdio e por conta dessa manutenção a gente não vai poder fazer o Fato Brasil, tá bom? E por conta disso esse programa vai ser reprisado. Então esse é o programa do dia 16, da terça-feira 16, ele vai ser reprisado na quarta-feira 17. E na quinta, 18, a gente volta com o Fato Brasil inédito, tá bom? Então, se você está assistindo na quarta-feira, tá no YouTube, saiba que o próximo edição inédita será na quinta-feira, tá certo? Às vezes a gente tem que fazer esses arranjos, mas o nosso compromisso com a credibilidade, com o fato, com a verdade, continua o mesmo. Bom, você pode acompanhar a gente, como você já sabe, ou se você está chegando agora não sabe, através das nossas redes sociais, estão todas aí na tela. Facebook, Instagram, o Sky, o X, que é o antigo Twitter, os Threads, o TikTok e o Quai, seu app de vídeos curtos. E você também está acompanhando a gente no YouTube, onde todas essas redes sociais, inclusive no YouTube, nós somos @WTV Brasil. Lembrando que você pode estar aí no YouTube dando seu joinha. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal. Para você não custa nada, mas para nós é muito importante. Você também pode acompanhar toda a programação da WTV Brasil na Soul TV, onde nós somos o canal 89. Lembrando que essa edição do Fato Brasil está aí no ar inédito na quarta-feira às 22 horas e ela também vai reprisar na quinta-feira. E tem várias reprises durante o dia. Então, às vezes você não consegue assistir às 10 horas da noite, né? Mas você pode assistir meia-noite e meia. A gente tem uma reprise, 6 da manhã, tem outra reprise meio-dia. Tem reprise 10 da manhã, tem reprise 4 da tarde. Falei que praticamente todos os horários das reprises. Tem reprise 6 da tarde também. Então esse programa é um programa de terça e quarta. Na quinta-feira a gente volta com ele inédito. Mas vamos lá, vamos às notícias de hoje, porque tem bastante coisa aí pra gente conversar. Então vamos lá. Avançando então, gente, eu tava falando ontem, você que me assistiu ontem, você lembra que eu tava até perguntando se você confiava no político ao qual você elegeu. Escuta essa. O presidente da Câmara determinou que a proposta de emenda à Constituição, a famosa PEC, seja pautada nos próximos dias. A proposta dificulta o andamento de denúncias criminais contra deputados e senadores, exigindo autorização do próprio Congresso para que investigações avancem em alguns casos. Segundo críticos, a medida cria um obstáculo para o trabalho do Ministério Público e da Justiça, enfraquecendo o combate à corrupção. Já os defensores afirmam que a PEC protege o legislativo contra o que chamam de, entre aspas, judicialização da política. Eu não preciso nem dizer da ala que veio isso aí, né? O tema promete gerar intenso debate e pode se tornar uma disputa entre os poderes da República. Eu tô rindo, mas não é rindo de felicidade, não. É com a cara de pau que esses políticos têm. Cara, essa PEC que tem que pedir autorização para o Congresso para investigar alguns casos de corrupção. Claro, a gente não está entrando em detalhes aqui da PEC, mas
Você pode também verificar essa PEC porque está tudo registrado no site lá do Congresso, né? No caso da Câmara, e fica tudo registrado, as PECs lá, aberto, domínio público, e na verdade é obrigação ter aberto isso, porque afinal é uma casa do povo. Mas é uma casa do povo, e você percebe, você já se deu conta de que a gente tem vários déficits da nossa vida aqui no Brasil? Né? Tudo bem que alguns números estão melhorando e tal, de acordo com as políticas públicas que o governo está fazendo, mas olha só, eles estão lá sendo pagos, muito bem pagos, de vez de legislar em nosso favor, eles estão legislando em favor deles próprios. Ah, é porque o Alexandre de Moraes vai fazer a política, judicializou a política. Aí com essa desculpa, fica mais difícil de catar quando um deles comete algum crime corrupto, algum desvio de finalidade de verba ou coisas assim. Vem aqui. Voltei com a minha câmera aqui, ó, na minha cara. Precisei, porque assim eu fico mais pertinho. Mas você acha que a gente tem cara de idiota? Que o povo tem cara de besta? Apesar que tem uma parcela do povo que é bem capaz, né, de apoiar, né? Que tem uma galera que nem pensa, né? Só porque o cara do seu espectro político já tá apoiando sem nem ler sobre, sem nem ter uma opinião crítica. Mas é muita cara de pau. E o povo é porque o nosso povo é muito bonzinho. Não tô dizendo que o povo tem que chegar, quebrar tudo, não é nada disso. Mas a gente não tá sabendo votar. Porque não é possível uma coisa dessa. Não é possível de colocar uma PEC que vai dificultar investigação e batalhas contra a corrupção dentro do próprio Congresso. Enquanto isso, a gente está sofrendo com várias empresas que pegaram concessões de luz, por exemplo, transporte, entre outras coisas, vários déficits. A gente diminuiu, vou falar daqui a pouco, diminuiu a pobreza no Brasil, mas a gente continua sem você ter acesso básico em algumas regiões. A gente paga muito imposto para isso. Essa é aquela notícia que dá aquela revirada do estômago e que faz a gente ter que tomar um omeprazol depois do programa. Porque isso me enoja, isso me enjoa, isso queima, dá uma queimação no estômago. Eu acho que eu vou ter que trazer aqui o Lactopurga aqui de novo. Porque quando eu leio uma coisa dessa, vendo que o Congresso com tanta pauta mais importante, como por exemplo a da escala 6x1, para que a gente não fique escravizado no trabalho, parada, e eles colocando em pauta PEC para dificultar pegar as falcatruas. Ah, faça-me um favor, pelo amor de Deus. Ai, Vitor, você tá gritando, né? Eu lembro que tinha uma galera que falava que quando eu gritava parava de assistir. Então para de assistir. Vai assistir a novela, vai assistir a Jovem Pan, vai assistir qualquer outra porcaria. Então não enche o meu saco também. Pronto, já falei. E eu fico possesso com um negócio desse, gente. Você também não fica, gente? Manda aí a sua opinião, põe aí as redes sociais aí. Você também não fica possesso quando você lê um negócio desse? Tanta coisa mais importante. Eu dei um exemplo da PEC da escala 6x1, do fim da escala 6x1, mas tem muitas outras. Né? Tem a questão aí dos motoqueiros, que eles têm que ter vínculo empregatício, o pessoal que faz entrega, que trabalha, e é sempre uma luta para ter algum direito. Aí para poder facilitar a vida de bandido, que isso é bandido de colarinho branco. Aí, né? Aí é pauta, né? É uma sacanagem, é isso que aí. Falo mesmo. E aqui eu não tenho rabo preso. Falo mesmo, você sabe disso. Ai, meu Deus do céu, eu fico possesso com um negócio desse. E olha só. O ex-presidente Jair Bolsonaro passou mal nesta terça-feira. Se você estiver assistindo na quarta, foi ontem, né? Se estiver assistindo na terça, é hoje. E precisou ser levado às pressas para um hospital em Brasília. Lembrando que ontem ele saiu do hospital, né? Então,
Na segunda-feira, quando falou, na segunda-feira ele falou, porque esse programa vai estar reprisando, então, na segunda-feira ele já tinha acabado de sair do hospital com... E tem algumas suspeitas aí desses procedimentos, mas tudo bem, eu não vou entrar nesse mérito hoje. E de acordo com a assessoria, Bolsonaro apresentou dores abdominais semelhantes às complicações que enfrentou em outros momentos desde a facada sofrida em 2018. Os médicos informaram que o quadro é estável, mas ainda estão sendo realizados exames para avaliar a necessidade de um novo procedimento. Essa não é a primeira vez que o ex-presidente precisa de internação devido a problemas intestinais. A situação reacende a preocupação em torno da saúde de Bolsonaro, que segue como figura central no cenário político brasileiro. Central, entre aspas, por conta da questão lá com Trump e tudo mais, né? Uma coisa que eu vou falar aqui, tá? Ficou aí a rede social, manda sua opinião sim, mas tira aí porque eu quero comentar aqui. Uma coisa que você nunca vai, que você não vai, porque eu sou um defensor da humanidade. O ex-presidente Jair Bolsonaro, ao meu ver, foi um ser execrável que fez brincadeira com gente que estava morrendo em um hospital com a Covid, entendeu? Então isso já mostra que ele é um ser repulsante, né? Eu tenho repulsa de um ser desse. Mas ainda assim ele é um ser humano. E como todo ser humano, merece sim atendimento hospitalar, ainda mais se há uma complicação com base nesse ferimento. Ele que já é um senhor que de uma idade já avançada, mas a idade avançada não impediu, claro, ele de fazer um monte de besteira. Mas é isso. Só que é o seguinte, vamos supor que, sei lá, o pobre cidadão normal, né, o que trabalha das 8 às 5, ou na madrugada, ou sei lá o que. O entregador, o motoca, que entrega no iFood. Aí ele comete um crime. E eu não estou aqui falando que defender o bandido não é nada disso. Mas aí ele cometeu um crime, sei lá, acabou cometendo um crime e foi preso. Só que aí ele tem um problema aí com o intestino também, que nem o Bolsonaro levou uma facada e ficou e tem complicações. Será que ele vai ser atendido no mesmo hospital que Bolsonaro está sendo atendido em Brasília? Lembrando que Bolsonaro está com prisão domiciliar, está preso em casa, numa mansão. Mas será que esse motoboy, que eu trouxe aqui só como um exemplo, vai ser atendido no mesmo hospital? Vai poder sair da prisão para ir ser atendido? Fica essa minha indagação. Vitor, mas no sistema prisional, se for muito grave, tem que sair. Sim, e há sim um acompanhamento e tal, e tem que ser. Nos dois casos, os dois têm que ser atendidos numa unidade hospitalar. O que eu digo é o seguinte, será que o tratamento é o mesmo? Ou será o mesmo se acontecesse isso, por exemplo, com um trabalhador que cometeu um crime? Ou qualquer pessoa, qualquer ser humano. O fato é que todos têm que ser atendidos, isso é verdade. Mas a questão é, até onde o Bolsonaro tá passando mal e até onde ele tá com muita regalia para uma pessoa que tá em prisão domiciliar e que está condenado. E como a gente viu ontem, vão recorrer e tal, aquela coisa toda. E embora eu duvide que ele vá para Papuda, mas eu acho que uma sala na Polícia Federal, como foi com o presidente Lula, deveria ser feito. Pela questão presidencial e tal. Então, o que tem gente falando aí é que é muitas idas ao hospital, sendo que ele está com prisão domiciliar. E, inclusive, Alexandre de Moraes mandou dar informações do porquê que ele ficou tanto tempo fora ontem no hospital, porquê que ele demorou tanto para voltar, depois que ele foi liberado. Também tem essa. Então, tem que ficar de olho, porque tem alguma coisa aí que não tá cheirando bem. Tá bom? E é isso. Independente se for comprovado realmente que ele está com esses problemas, tem que ser tratado, isso é fato. Isso aí não tem o que dizer, é um ser humano, apesar de ser um ser execrável, um ser desse daí que brincou com as vidas das pessoas. Fazer o mesmo com ele seria ser igual a ele. E igual a ele, eu não quero ser. Acredito que você que me assiste também não. Né?
Se quiser, aí é problema seu. Vamos lá. E, gente, agora uma notícia boa. Esquece Bolsonaro agora. Pobreza e extrema pobreza em queda no Brasil mostra a Fundação Getúlio Vargas. Exatamente. Um levantamento da Fundação Getúlio Vargas mostra que os índices de pobreza e extrema pobreza no Brasil estão em queda. Segundo os pesquisadores, programas sociais, crescimento do emprego formal e reajustes no salário mínimo contribuíram para essa melhora. Apesar da redução, o estudo alerta que as desigualdades regionais ainda permanecem altas, especialmente no Norte e no Nordeste. Veja os detalhes na reportagem agora. Em termos absolutos, o número de brasileiros em situação de pobreza diminuiu em mais de 17 milhões entre 2022 e 2024. Passou de aproximadamente 68 milhões para 50 milhões e 700 mil pessoas, queda de 25,4%. O Nordeste e o Sudeste apresentaram os maiores recuos, respectivamente 6 milhões e 500 mil e 6 milhões e 400 mil pessoas a menos em situação de pobreza. A redução no Norte foi de aproximadamente 1 milhão e 700 mil pessoas. A menor variação aconteceu no Centro-Oeste, menos 930 mil brasileiros em situação de pobreza. Já o número de brasileiros em situação de extrema pobreza caiu de 12 milhões e 900 mil para 7 milhões e 700 mil, uma redução de mais de 5 milhões de pessoas. O recuo foi maior no Nordeste, cerca de 60%, ou 3 milhões e 100 mil pessoas a menos em situação de extrema pobreza. As regiões Sudeste e Norte também apresentaram quedas relevantes, com reduções superiores a 800 mil e 680 mil pessoas, respectivamente. O Sul e o Centro-Oeste, que historicamente têm níveis mais baixos de extrema pobreza, também registraram recuos, embora em menor escala. Nós temos realmente esperança que esse processo continue de redução da pobreza no Brasil. O que é importante também é usar cada vez mais as políticas, não só as políticas ditas horizontais, que é melhorar a educação, melhorar a saúde, melhorar o transporte, melhorar a moradia. Isso atinge a toda a população de uma forma geral, mas também políticas focadas, especialmente identificando aquelas pessoas mais vulneráveis, os bolsões de pobreza, e essa focalização é extremamente importante. Só algo rápido sobre isso. Eu acho engraçado que tem gente que fala aí que o governo, um governo à esquerda, porque ele não é totalmente esquerda, que é o governo atual, em 2 anos a gente vê uma melhora desses índices. Aí o antigo governo, que era um governo de direita, extrema direita, os índices pioraram de vez de melhorar. E aí vem me falar que as políticas públicas do governo à esquerda, porque não é um governo totalmente de esquerda, mas é um centro-esquerda, bem centro, as políticas que poderiam ser melhores, eu acho, mas o mínimo que é feito já dá esses números. Então, o empresário que fica criticando aí governos à esquerda, quando o povo fica menos pobre, ele consome mais. E aí você ganha mais dinheiro. Fica a dica aí. E, gente, o Mercosul fechou um acordo de livre comércio com o bloco EFTA, né, que na tradução para o português quer dizer Associação Europeia de Livre Comércio, né? E então esse bloco, né, que é formado por Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. Nossa, falei certo, eu esqueci. Eu lembro que tinha uma professora de geografia que era engraçado lá falando isso. Mas enfim, as bobagens da nossa cabeça. Esse bloco assinaram um acordo de livre comércio com o Mercosul. O tratado prevê a redução de tarifas em diversos setores e deve ampliar as exportações brasileiras, especialmente de produtos agrícolas e industriais. Autoridades destacam que o pacto pode fortalecer a presença do Mercosul no mercado internacional e diversificar os destinos das exportações brasileiras, ou seja, para a gente não ficar dependente, por exemplo, do Trump. Isso aí é uma questão. Bom, você vai acompanhar agora mais informações, né, um pouco mais detalhes, na reportagem da repórter Alessandra Lago, direto do Rio de Janeiro.
Olha só. A cerimônia de assinatura do Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e a Associação Europeia de Livre Comércio reuniu representantes dos países membros dos blocos aqui no Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro. A EFTA eliminará 100% das tarifas de importação dos setores industrial e pesqueiro. Também serão abertas novas oportunidades comerciais para produtos como carnes, grãos, milho, mel, café torrado, frutas e sucos. Alguns produtos terão cota tarifária. Por exemplo, da EFTA para o Brasil, caso de laticínios, chocolates e fórmulas para alimentação infantil. Com a parceria, as trocas comerciais do Brasil em acordos podem aumentar 10%, cerca de 7 bilhões de dólares. O acordo da EFTA é visto como uma sinalização positiva ao comércio internacional que contrapõe os recentes endurecimentos, como a guerra tarifária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O Brasil ocupa a presidência pro tempore do Mercosul. Além da assinatura do acordo hoje, os chanceleres do bloco também discutem questões como a adesão da Bolívia ao Mercosul e o lançamento de uma estratégia de combate ao crime organizado. Muito bom, muito bom. É bom a gente ver essas coisas, isso vai fortalecer, com certeza, o Mercosul e a nossa presença internacional, né? Quando eu falo nossa, do bloco do Mercosul. Bolívia poderia entrar também, é o que está sendo discutido aí, você viu na reportagem. Mas, gente, vamos lá, tem mais uma notícia muito boa pro Brasil aí. E depois falam, né, que o Brasil está em crise. Olha só a crise do Brasil. Porque fala assim, não, que o Brasil tá horrível, que o Brasil tá em crise. Olha o resultado da crise que estão falando aí pra você. Tem mais gente, não, que não tá dando, o Brasil tá tudo errado, não dá, tem que tirar esse presidente, que o governo de esquerda tá deixando o Brasil igual a Venezuela. Olha como o Brasil tá ficando que nem o Venezuela. Olha esse dado aqui, olha essa notícia. Desemprego recua a 5,6%. É a menor taxa de desemprego desde 2012. Você não ouviu errado. O IBGE divulgou que a taxa de desemprego no Brasil caiu para 5,6% no último trimestre. O menor índice desde 2012. E o menor índice, gente, desde... Você tem noção do que é 2012? Tem gente que me assiste que era criança, que nem lembra de 2012, né? E, segundo o Instituto, cerca de 98 milhões de brasileiros estão ocupados atualmente, que é um recorde histórico. A queda é atribuída principalmente à formalização do trabalho e ao crescimento do setor de serviços. Especialistas avaliam que o dado confirma a recuperação do mercado de trabalho, mas alertam para a quantidade de empregos gerados, já que muitos ainda são de baixa remuneração. E é justamente por esses empregos, essas escalas 6x1, que isso tem que ser estudado. Mas as pessoas estão tendo ocupação, ou seja, a gente tem muito mais gente empregada, o que ajuda muito a economia, com certeza, né? A pessoa com dinheiro gasta, e é isso. Com esse resultado, o Brasil volta a ter um nível de desemprego próximo ao registrado em economias avançadas, embora a desigualdade de renda siga como um desafio central. Né? Ou seja, o empresariado brasileiro ainda quer pagar quase nada, né? Que se deixasse alguns, não estou dizendo que é todos, mas tem empresas que escravizariam as pessoas, se pudesse, entendeu? Essa que é a verdade. Igual essa escala 6x1, desumana, que tinha que acabar. Tinha que ser no mínimo 5x2. Fica aí a dica. Fato Brasil é 5x2. É isso. A gente faz segunda a sexta. Essa semana eu não vou fazer na quarta, por conta da manutenção aqui. Mas é isso, gente. É isso. Bom, a gente está indo para o final do programa, a gente tem bastante coisa para mostrar, mas um estudo aponta que a partir de 2026, o mercado de trabalho brasileiro deve passar por transformações significativas, já que nós estamos falando de trabalho. Profissões ligadas à tecnologia, sustentabilidade e saúde vão ganhar cada vez mais espaço, enquanto o avanço da inteligência artificial, as mudanças climáticas e o envelhecimento da população estão entre os principais fatores que impulsionam essa mudança. Nós vamos ver rapidinho uma reportagem sobre essas profissões do futuro, muito interessante e que a gente acompanha agora. A indústria do futuro vai exigir conhecimento em tecnologias emergentes como inteligência artificial e internet das coisas.
O profissional, nas próximas décadas, vai deixar de executar tarefas repetitivas e operacionais para atuar de forma mais ampla. O que nós enxergamos para esse profissional do futuro e da indústria, de forma mais específica, é uma junção de vários conhecimentos, habilidades e aptidões, e que mesclam exatamente a parte de criatividade, uma parte técnica, que continua sendo muito forte, né, e uma parte muito analítica. Esses alunos do Senai, no Rio de Janeiro, escolheram a carreira que está entre as mais promissoras de 2026 até 2035, segundo a Confederação Nacional da Indústria. Técnicos em cibersegurança serão procurados por 25% do setor industrial. Todo aluno, todo profissional de cibersegurança, de TI, ele tem que ser interdisciplinar dentro da própria área. Caso contrário, ele não vai conseguir fazer todos os pontos necessários para a função. Todas as empresas precisam e que, basicamente, as pessoas, principalmente crianças e pessoas mais velhas, não entendem e acabam sofrendo muito ataque disso. Em nível técnico, 30% das unidades industriais vão precisar também de profissionais em microrredes e energias renováveis e 25% vão contratar técnicos em impressão 3D. Para nível superior, a procura maior será de gerente de inovação aberta e colaborativa em 27% das empresas e gestor de sustentabilidade e economia circular em 20% das empresas. Acompanhar as mudanças constantes da indústria será um desafio para o sistema educacional. Os currículos da maioria das instituições educacionais ainda precisa se atualizar à demanda do mercado, né? Ainda é um processo de oferta de dentro para fora, sem escutar muito os setores produtivos, por exemplo, né? No caso da indústria. Fica a dica, então, para quem quer começando ou quer se especializar em alguma dessas profissões que são promissoras aí. Fica a dica da gente. Nós estamos chegando no finalzinho do programa, mas antes tem uma notícia bem legal aqui. A Preta Gil, né? A cantora Preta Gil foi homenageada no Rio de Janeiro com uma estátua inaugurada em Copacabana. A obra celebra sua trajetória artística e também reforça a importância da representatividade da música brasileira. Preta Gil que faleceu esse ano, né? Uma morte terrível, né? Por causa do câncer, a gente noticiou aqui. E uma homenagem justa, né? É o que a gente vê aí. Fica saudade, né? Fica saudade. Bom, gente, chegamos ao final do nosso programa. Eu gostaria de agradecer imensamente o carinho da sua audiência. Lembrando que se você estiver assistindo a reprise na quarta-feira, na quinta-feira a gente volta com a edição inédita por conta de uma manutenção emergencial aqui no nosso estúdio que nós vamos estar realizando nesta quarta-feira. Tá bom, gente? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu espero você aqui na próxima edição e tchau!